lugar do mundo é aqui e agora. Aqui onde indefinido, agora que é quase quando ser leve ou pesado deixa de fazer sentido. Aqui de onde o olho mira, agora que o ouvido escuta, o tempo que a voz não fala, mas que o coração tributa. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aqui onde a cor é clara, agora que é tudo escuro, viver em Guadalajara, dentro de um figo maduro. Aqui longe em Nova Delhi, agora 7, 8 ou 9, sentir é questão de pele. Amor é tudo que move. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aqui perto passa um rio, agora eu vi um lagarto morrer. Deve ser tão frio quanto na hora do parto. Aqui fora de perigo, agora dentro de instantes, depois de tudo que eu digo, muito embora muito antes. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Oi pessoal, bom dia, muito bom estar na sua companhia. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia. Bom dia, Cecília. Bom dia, Norma. Bom dia, Zoenil. Bom dia, Irani. Bom dia, Donizete. Bom dia a todos vocês desse domingo gostoso, né? Estamos aqui no programa Transformação Interior, sempre falando sobre regeneração, sempre falando de alguma coisa muito interessante que a espiritualidade nos traz, né? Gilberto Gil. Aqui e agora. É uma poesia essa música, né? Linda, eu não conhecia não. Ainda a Cecília falou que nós conhecíamos, eu não conhecia não. Eu conheço, não, hoje eu prestei atenção. Mas é uma poesia realmente, né? Puxa vida, lindo. Bem, como a gente faz todo domingo, né? Eu vou pedir para a Ana Lúcia, antes da gente começar a falar sobre o tema, né? Que a gente não sabe qual é, pedir para a Ana Lúcia fazer a prece. Vamos lá? Vamos lá. Pai, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, criador do cosmos, faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir o nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas.
que o seu e o nosso desejo sejam um só. Em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a ilusão e a aparência do mundo nos tirem do nosso caminho. Enfim, Senhor, pedimos que nos liberte de toda prisão que nos impede de seguir o seu caminho. Possa o seu amor ser o solo onde crescem as nossas ações. Amém. Que assim seja. E assim será. Nós estamos, como a gente sempre fala, nós estamos vivendo um momento assim muito, muito bonito, né? É muito interessante, porque nós estamos realmente na transição planetária, nós estamos no ápice dessa transição planetária. E é interessante, quando a gente chega aqui no planeta Terra, né? Recebemos várias programações, e essas programações entram tão fortes, né? Acabam sendo crenças. E a gente recebe tudo que é certo, que é errado. Você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Nós não temos, quando a gente nasce, um aprendizado tipo despertar, né? Desperte o que você é, da sua alma. Não, o que você vai ser quando crescer? Você precisa ser médico, você precisa ser... Quando, na verdade, a educação logo, logo vai mudar, onde os pais vão entender que eles precisam ajudar as crianças a despertarem. Apesar que esses seres que estão reencarnando já vão vir com essa noção de ajudarem os seres a despertar, que os seres já vão reencarnar no mundo agora daqui para frente, já com uma tendência a esse despertar, né? Porque vamos dizer, o mundo, o planeta Terra está mudando sua frequência. Conclusão, os espíritos que são atraídos para cá vão ser espíritos mais esclarecidos, né? Já com, vamos dizer, com uma certa percepção da vida. Porque o que acontece? Você chega aqui com um monte de informações, né? Essas coisas, essas programações, e na verdade você não entende o que você está fazendo aqui. Quando você vem aqui, você não entende o que você está fazendo aqui, você segue a manada. Onde vai o boi, a vaca vai atrás. Onde vai a vaca, nem sempre o boi vai atrás, mas enfim. Então o que acontece? As pessoas ficam desnorteadas, as pessoas vão pela cabeça dos outros, né? As pessoas gostam de ser manipuladas, nós gostamos de copiar as pessoas, então a gente acha que a prosperidade é aquela pessoa que tem muito dinheiro. A gente não entende que a prosperidade é alguma coisa interior, alguma coisa espiritual. A gente acha que só prosperidade é dinheiro, não é nada disso. A gente fica na expectativa do outro. Então, o que você veio fazer aqui? Você não sabe. Quem é você? Você também não sabe. Você é bonzinho quando você faz as coisas para os outros. Aí você é bonzinho. E você é uma coisa feia quando você não faz nada para ninguém. E aí você vai nascendo assim. Então, eu, para ser bonzinho, eu preciso agradar as pessoas. E o teu despertar, o teu afloramento, como fica? Olha como isso é difícil. Parece uma coisa simples, mas você pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para ganhar dinheiro, estou aqui para casar, eu estou aqui... Você não está aqui para fazer nada disso. Você pode até querer fazer, isso é problema seu. Mas olha como é importante você chegar aqui no planeta e alguém te explicar que você está aqui para você se desenvolver. Explicar o que é este desenvolver. Aí que tá, né? Tudo isso vem do quê? Vem da distração. Nós recebemos, sim, essa montanha de informações, né? Mas nós não somos obrigados, a partir do momento que a gente pega uma certa idade, um certo desenvolvimento emocional, enfim, mental, a gente consegue mudar. A situação está em quê? Estamos sempre distraídos. Por isso que a gente vive em manada. Então, mas essa distração é difícil a pessoa, porque para essa pessoa mudar, ela vai precisar, vamos dizer, se enfrentar.
Não obrigatoriamente, porque Esse- veja bem, por isso que a gente está na quarta vibração, que é a vibração da percepção. Tá, mas eu concordo com você, mas assim, hoje em dia, com essas programações que são muito feinhas, são muito fortes, né, e as pessoas ditam e mostram exemplos, regras, padrões, conceitos, e você não esquece a liberdade, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, todo mundo faz o que não gosta, umas coisas que entram na nossa cabeça. Né? Você tem que ir para o caminho onde você está vendo que você vai ter lucro. Todo mundo vai por aqui, por que você vai por aqui? Sabe? Você tem que defender as pessoas, você tem que ajudar as pessoas, você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar, se flagelar, sabe? Se culpar, chorar. Você não chora. Você vai no enterro de uma pessoa e você não chora, você não debruça no caixão, então você não ama. Você não liga para a tua família. Então, olha, mesmo nessa era, por isso que você está falando da distração, mesmo nessa era que nós estamos, da percepção, é muito difícil você porque é um conflito. Poxa, eu até agora, vamos dizer que uma pessoa chega nessa idade, sabe, vai ser um processo muito difícil, e a porta está ficando cada vez mais estreita para você abrir e se libertar. Está mais estreita que um casulo, cada vez mais. Né? Todo mundo em cima de você, tantas informações, e você precisa, de repente, parar um pouco, porque você entra numa roda automática que você não você vai na enxurrada. Sim. A coisa é muito séria. Então você tem que parar do que você está fazendo, olhar para você e falar assim, espera um pouco. O que eu estou sentindo? Buscar este sentimento que se chama autoconhecimento para você chegar na tua alma, no teu coração. Então, é muito importante você saber o que você está fazendo aqui. E que existe, acima de tudo, uma lei que chama-se ação e reação. E você precisa entender também que o universo é um espelho. O que você manda reflete em você. Então, você mora onde? Você mora dentro de um espelho, onde os seus pensamentos, as suas emoções, os teus sentimentos, as tuas ações bate e reflete para você. Existe a lei de ação e reação. Só que para você entender isso, você vai ter que, vamos dizer, se conflitar. Se conflitar não é uma coisa ruim, mas é se encontrar. Talvez a palavra se conflitar seja muito forte. Ou talvez você quis dizer se confrontar. Se confrontar. Se confrontar parece também uma briga. Não é nada disso. É que nem vamos discutir a relação. A pessoa fala, ai, meu Deus. Mas é normal. Você é mulher, tem um homem. O homem pensa de um jeito, a mulher pensa do outro. A mulher sente prazer de um jeito, o homem sente prazer do outro. Se os dois não conversarem, não se entenderem, bolufas. O que você gosta? Você gosta de repolho? Não. E você? Adoro repolho. Tá bom. Come repolho você, eu como uma outra coisa. Agora, você é obrigado a comer repolho. Não, não quero, pô. Mas repolho é bom. É bom para você, para mim não é. Então, eu estou dizendo essa coisa de entrar num denominador comum com você. É o analisar. É o analisar, sabe? Então, poxa, peraí, então eu não posso criar expectativa. O que eu quero, já que o universo é um espelho, o que eu mando eu recebo, então eu preciso perceber que eu preciso começar a emanar, vibrar coisas boas. Isso aí. Agora, como, né? A gente, com o que a gente está vivendo?
os filmes que a gente assiste, alguns filmes são maravilhosos, né? Trazem alguns ensinamentos. Mas, por exemplo, estava muito na moda o filme Os Doramas, né? Os Doramas. Por que pegou muito na moda? Porque os Doramas trouxe uma coisa que despertou o romantismo de novo. Porque agora não tem mais romantismo, né? Parece que todo mundo quer ficar grávida de um jogador. Todo mundo quer... eu caso, mas se não der certo, eu descaso. Existem 3 coisas que nós temos que voltar a aprender. O respeito, né? O respeito. A compaixão. Respeito é amor. Compaixão é você se colocar no lugar do outro, você entender que o outro é um ser individual, que tem as necessidades, que tem os seus limites, como você também tem. Então, quando eu tenho compaixão, eu entendo, eu compreendo, eu não critico, eu não julgo. Não é verdade? Você tem empatia. Tem empatia. Hoje em dia, o que está acontecendo? Então, o dorama, como eu estava dizendo, está fazendo muito sucesso, porque traz um romantismo, traz uma palavra, traz uma coisa bonita, que nós perdemos isso. Na correria do dia a dia, automático. Eu casei, mas não dá certo. Já caso, já pensando, não deu certo. Hoje em dia, o que é? É o meu ficante. É meu, como é? Crush. Crush, na minha época, era uma, que nem Fanta, refrigerante. Então tá assim, então ninguém, tá tudo bem. Não existe diálogo. As pessoas começam a dialogar, já... O que você está pensando? Quer saber de uma coisa? Eu vou embora, eu saio. Tá? Então está tudo muito fácil, está tudo no automático. Né? As pessoas estão vivendo só para fora. Está todo mundo sem ocas, né? As pessoas estão olhando só o corpo, estão olhando só como o túmulo caiado, né? Branquinho por fora, mas a pessoa é podre por dentro. Nós temos que começar agora, nesse momento, viver para dentro da gente e começar a despertar o amor que todos nós temos. Todos nós temos o amor. Despertar esse amor. Respeitar o outro. Se o outro quer... usar vestido, tá bom, eu gosto dessa cor. No meu gosto eu não gosto, mas eu deixo, porque eu tenho que entender que a pessoa tem o seu jeito de ser. Eu não posso interferir. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que eu preciso compreender e que todo mundo tem suas lições, e como eu tenho a minha. Não adianta eu largar a minha lição e fazer a sua lição de casa. E a minha? Então nós estamos vivendo outra coisa, numa época onde muitas pessoas estão se distanciando da natureza, né? Porque quando você se distancia de você se distancia da natureza e ficam só recebendo informações, programações, onde a gente também fica, algumas informações, isso dói, chega a doer. Não é verdade? Sim. Chega a doer dentro, dói. Você fala assim, não é possível, né? E onde a gente sabe que a espiritualidade traz que o único lugar seguro é a alma. E cada dia mais a gente começa a entender isso agora, né? E aí, hoje eu fui na padaria, né, de manhã, e aí a pessoa fala assim, nossa, eu coloquei grade embaixo, coloquei agora grade em cima, e coloquei grade nos muros, e coloquei aquele arame farpado com não sei quantos volts, e coloquei 8 câmeras. É um quartel? Parece um quartel. Então nós estamos vivendo um momento de desespero, né? De desespero. E aí ela disse assim para mim, eu vou
Meus pais têm uma casa no interior e agora meu pai morreu. Eu acho que eu vou morar. Quando eu fui visitar onde a minha mãe morava, roubaram a geladeira dela. E como a minha mãe tem 83 anos, tem um sono muito pesado, entraram na casa Meu Deus. e roubaram a geladeira. Em Jales, nem sei onde é Jales. Esse aqui é o interior de São Paulo. Quer dizer, não é só aqui. Aqui, claro, aqui você vai na Praça da Sé, meu Deus, a Praça da Sé não dá mais para você andar. De tanto mendigança, de tanto seres desprovidos de teto, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Um momento de transição mesmo. E não é só aqui no Brasil. A França está uma porquice. São ratos. Isso quer dizer o quê? O resultado do exterior é o resultado que nós temos no nosso interior. Se nós não cuidamos de dentro, nós também não vamos cuidar de fora. Né? Se a gente não cuida do bem-estar do planeta, como vai ficar as pessoas? Como nós vamos poder ajudar a natureza? Aí o que acontece? A natureza, ela sempre se recicla para nos dar o melhor. Sim. Não é verdade? Sim. Porque a natureza é lindo. Você vê os rios, os mares. Você joga uma coisa no mar, quando você vê, ele jogou na praia de volta. Não fica com sujeira, não. Sujeira não é, dessa dimensão, desse planeta. Você tem um pensamento sujo, você joga, ele volta para você, você tem que expurgar. Pensamentos, atitudes, né, intenções. Você tem uma coisa, pensou alguma coisa de alguém mal, ruim, bate lá e volta para você. O universo é um espelho. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que aprender a pensar, né, a sentir, ver as emoções e reciclar. Olha como é sério. Não me comparar, me autoanalisar e começar a viver no bem, para mim e para as pessoas. E é muito interessante a reação, né? Na lei da ação? Não, porque a vida é uma vida de relação. Sim. Você está na relação, alguém que não está, vamos dizer, desperto, chega para você e fala um monte de porcaria. E se você não tiver desperta ou desperto, você vai reagir de uma forma enlouquecida. Aí depois, quando você volta, isso já aconteceu comigo, quando você volta para você, você fala assim, mas o que acontece? Você é puxado. Eu não sei como a gente pode dizer assim. Por exemplo, é como se fosse um imã, né? Você quer sair, mas aquele... Porque ainda você não está, vamos dizer, se auto-vigiando, orando e vigiando, como dizia Jesus. E aí entra um assunto que não tem nada, é só porcaria, é só maluquice. E você gosta desses assuntos que parece que te distrai, mas te leva para uns buracos. Eu, às vezes, olha, faz tempo que não acontece isso, mas algumas vezes eu encontrava algumas pessoas, a gente ia conversar e começava a conversar umas coisas, umas besteiras, umas coisas. E eu gostava daquela besteira. E sabe, aquilo parece que alimenta um lado. Eu ia dormir, eu sonhava cada coisa horrível, cada pesadelo, umas coisas que não tinha nada a ver. Então, olha como é importante a gente se vigiar a todo momento e a reação que você tem com as pessoas. Por exemplo, chega uma pessoa e começa a te xingar no trânsito. Como você vai reagir? Mesmo que, entre aspas, você esteja certo. Você vai fazer algum gesto? Você vai chegar, ô, seu jacu. Como você vai reagir? Vai buzinar? Ou você vai buzinar? Como você está reagindo? Dentro da sua família, o teu marido, eu vou fazer a comida,
borra o teu fogão. Como você vai reagir? Seu porco! Você vai estragar o almoço que o cidadão está tentando fazer? Você vai falar, ó, depois eu vou te ensinar a limpar o fogão. Não é isso? Não! Arear a panela. Arear a panela. O homem tem a mania de não acertar o buraco da privada. Coisas comuns. A mulher chega, pô, mas você não acerta a mira. Fala com jeito. Dá uns tapas logo. Ou manda ele sentar. Exatamente. Né? Mas eu estou dizendo assim, a nossa reação perante os fatos é uma prova para a gente. É uma prova. É ou não é? Com certeza, o convívio O convívio é uma prova. De repente... Isso vale para chefe, para liderança, para amizade, para tudo. Como você reagir diante dos descalabros que acontecem? Por exemplo, você está vendo uma reportagem. Aí surge uma reportagem, aquilo vem uma onda, e essa onda se transforma no que nós chamamos emoção. E essa emoção, ela precisa ser trabalhada. Porque se não for trabalhada, isso entra numa caixinha aqui de medo. Como essa pessoa me disse na padaria, entrou na caixinha de medo. Então, agora a mãe roubaram a geladeira, mais medo. Daqui a pouco a pessoa está com síndrome de pânico. Ela quer morar lá no terraço Itália, lá em cima. Porque não tem mais segurança. Né? Ou aquela pessoa que diz assim, nossa, eu estou doente. Olha, acho que é tumor, acho que é maligno, acho que eu vou morrer, câncer, eu vou morrer. Não. Quantas pessoas, não é isso? Na época da pandemia foi muito difícil para várias pessoas. As pessoas não sabe como reagir. Era um desespero. É um desespero. Então, a reação perante os fatos, qualquer fato, nós precisamos ficar calmos, tranquilos. A pessoa morreu. Tá bom. Todos nós vamos morrer. Claro que nós vamos ficar com o sentimento, poxa, morreu. Mas aqui, a gente precisa pensar, é o ciclo da vida. Ah, mas é difícil, é duro. Vamos viver o luto, vamos respeitar o jeito da pessoa. Agora, cada um tem uma reação. Eu estou dizendo o seguinte, nós estamos recebendo constantemente ondas que se transformam em emoções. E como você vai fazer com isso? E a gente recebe e vibra de volta. Por isso que eu estou dizendo, quando a reação por exemplo, vem uma onda horrível, bate aqui, faz uma emoção horrível também. Aí eu parto o quê? Para cima. Ah, mas falou, escreveu, não leu, o pau comeu. Não. Né? Por isso que quando Jesus esteve aqui, disse, quando alguém te bater numa face, dê a outra. Como vai ser a sua reação? Dependendo da sua reação, como você vai cultivar aqui dentro? Como você vai cultivar? Por exemplo, numa família, chega alguém e diz assim, eu não gosto de tal pessoa. Ah, mas é minha família. Mas a pessoa não gosta. Ah, mas não é assim que Jesus... Mas a pessoa não gosta. Ué, como você vai fazer a pessoa gostar? Não sei. Qual o padrão? É assim mesmo, né? Não dá para você falar assim, gosta, porque a pessoa está amadurecendo, porque a pessoa ainda vai chegar num patamar de entendimento, de compreensão. Hoje eu estava na padaria também, eu vi um senhor bem idoso, bem velho, cabelo branco, sabe, tipo algodão? Ele estava com uma caminhonete, aquelas caminhonetes grandes, cabinada, como que é? Cabine dupla. E era ela era preta. Aí tinha o carro Living, como que é o carro? Livinha, chama o carro? Livina? É Livina? É como se fosse uma perua. Uhum. Esse carro até saiu de linha também. E ele deu uma encostada, esse ser deu uma encostada. Ah, o velho desceu.
O velho de cabeça branca desceu e começou: olha aqui, e não sei o que. Aí o cara da Livinha desceu. Quando o cara da Livinha desceu, Era um armário. mas era um armário. Deve ter no YouTube. Era um armário. Aí o velho já, tipo, não, pô. Aí o cara falou assim: ô, para de encher o saco, meu, vai trabalhar, não aconteceu nada. Porra, meu, vai embora. Aí virou. Então é mais ou menos isso. De repente você reage por uma situação, seja qual for que você esteja. E pode ser um armário na tua frente. Então, por que não reagir de uma forma boa? Eu quero ter razão. Comigo você não fala assim. Para com isso. Para com isso. Quebra isso no meio. É só o amor que você, vamos dizer, cultiva, que você vai quebrar isso. A pessoa fala, deixa a pessoa falar. Reage de uma forma boa, de uma forma tranquila. As pessoas são diferentes. Você já viu num lugar, numa empresa, é complicado. Os vizinhos. E os condomínios, minha gente? E nos condomínios? Nós temos um apartamento na praia que tem, como chama lá, que chegou a Cecília que cuida disso pra gente, aquele reunião dos... Eu nunca... Assembleia, né? Eu nunca fui e não vou. Porque é um... Minha gente, há muitos anos, mais de 30 anos atrás, era presidente do Centro Espírita. E no Centro Espírita tinha aquela ata, né? E, minha gente, para trocar um filtro, tinha que fazer a ata. Eu falava, pera um pouco. Eu levantava e ia embora. Porque aí um quer filtro de barro, outro quer... Não, esse filtro tem que ser um pouco maior. Que tal colocar o logotipo do centro? O copo, que tal colocar um copo de alumínio? Porque aí... Mas economiza o copo. Mas todo mundo vai ter que lavar, porque eu não vou colocar o meu beiço onde se colocou. Então gasta água. E como nós vamos fazer? Minha gente, pelo amor de Deus! Para! É discutir quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo. Então, existem coisas que não valem. Solta. Deixa. Depois você viu que você... Para. Não entra nisso. A família. Vamos comer o quê? O que vocês querem comer? Não. Olha, eu vou fazer esse prato. Não. Meu Deus do céu. Quanto desperdício. Até é gostoso isso, sabe? Numa festa é gostoso. Mas você não pode desperdiçar a sua energia. É uma coisa, sabe? Nós temos pouco tempo aqui. Por isso que nós temos que viver bem. Cultivar esse amor. Saber que nós estamos aqui exatamente isso. Para treinar esse amor incondicional. Não criticar, não julgar. Saber que as pessoas têm diferenças com as outras. Tá bom. Fazer o quê? As pessoas são assim mesmo, não é verdade? Sim. E os casais? Aí a gente pula. Aí que tá, você estava falando agora há pouco de discussão, né? É que a gente encara muito discutir como uma briga. E realmente é aparar as arestas, é entrar em acordo, né? Inclusive, isso que você está falando, muitos espíritos, né? Porque nós somos uma centelha divina, nós somos uma consciência ocupando um corpo físico, só isso. Esse corpo físico vai ficar e nós vamos em energia nessa consciência, vamos dizer, despertar e evoluir de uma outra forma, talvez nesse outro corpo, talvez num outro corpo, talvez num outro planeta, enfim. O importante é que a nossa luz nunca mais se apagará, porque o Divino Criador nos deu essa chance de ficar na luz. Agora, olha que interessante, nós precisamos começar a praticar esse despertar, né? Essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, que é muito breve, é muito rápido, né? E quando chegar a sua hora da morte, quando chegar a nossa hora da morte,
que nós passarmos pela transição dessa um pouco confuso que não é nada triste, é um pouco confuso, porque você está entrando numa outra dimensão. Dá uma confusão, você fica meio lesado, meio maconhado. Mas aí depois, quando você despertar, você tem que analisar que de repente você está levando algumas coisas daqui. Como a gente traz coisas de lá, a gente leva coisas daqui, né? E aí você não pode entrar na culpa. Eu estou falando isso porque você pode morrer amanhã ou depois, como eu também. Não entre na culpa. Pare, como a Ana Lúcia falou, né? Ai, porque é um tormento. Ai, para de se culpar. Você fez o que você sabia fazer. Não é verdade? Sim. Porque tem pessoas que ficam discutindo com elas mesmas, com culpa. Meu Deus, para com isso. Não. Olha, eu fiz isso porque deu para fazer isso. Puxa, faltou eu me conhecer, faltou me abrir. Tá bom, é assim mesmo, fazer o quê? Ah, mas faltou isso, faltou. Tá bom, faltou, mas você vai conseguir. Quando? Na próxima oportunidade, Deus vai te dar uma outra oportunidade. Para de se culpar, para de ficar na defensiva. Tem gente que você vai conversar, tá assim, ó. Pum em você. Pelo amor de Deus. Solta o trauma, pelo amor de Deus. A gente se culpa, a gente se defende, a gente remoe. Quem nunca, né? Quem não? Tá bom, a gente só está conversando. Arrependimento. O arrependimento é muito importante porque a gente faz uma reflexão. Então, as pessoas que se arrependem, né, é normal, porque só quando você se arrepende, você tem que fazer uma reflexão. De repente eu era muito moço, eu era muito moça, eu não devia, de repente, ir por esse caminho, mas eu fui. E compreender que o arrependimento traz uma reflexão, de repente, numa outra oportunidade, ou nas minhas escolhas que eu vou fazer na vida daqui para frente, nesta vida, ou em outras vidas que eu vou ter, eu vou parar e vou refletir. Eu não vou entrar de cara, eu não vou entrar com entusiasmo, porque o entusiasmo, ele traz muitos problemas de arrependimento. Eu vou no entusiasmo, vou no oba-oba e me ferro. Energia total. Não. E de repente... Caio, quebra a cara. Não, eu vou no oba-oba, eu quebro a cara. Então, por isso que a gente não pode ir no oba-oba se distrair. Onde vai a vácuo, vai atrás. Não. Eu tenho que parar, refletir, olhar a bússola de todos nós, que é o nosso coração. Lembrando que somos únicos. Exatamente. Então, do tipo, você gosta disso? Eu gosto, mas eu não gosto. E não é porque eu não gosto, ou porque você gosta que você está certa, e porque eu não gosto, eu estou errado. Gosto e pescoço. Cada um tem o seu. E isso funciona para nós encarnados e para os desencarnados. E é muito interessante. Nós vamos ter daqui a pouco a live dos mortos, né? Daqui a pouco, às 16 horas. Eu queria te falar, e nós vamos conversar às 16 horas, que nós atraímos pela lei da atração. Então, muitas vezes, eu já escutei alguns mortos, entre aspas, que estão vivos falar, que faziam parte daquela família. Quando estavam aqui, dizia, eu não faço parte dessa família. E fazia parte, sim. Afinidade. Deus erra, então? Você vai para um lugar que você não devia... Não, Deus não erra. Aí eu estou com uma pessoa por acaso. Não. Você não está com a pessoa por acaso. Não existe o acaso. Entenda isso. Não existe o acaso. Mas aquele ser, não existe o acaso. Porque aquele ser veio para te ensinar alguma coisa. E por que isso me incomoda? Porque esta situação que você odeia, ela existe dentro de você. A gente precisa começar a analisar. Por que eu odeio isso? Porque está dentro de mim. O que você odeia na pessoa é um espelho seu. Eu não suporto tal pessoa. É teu espelho. É verdade. É verdade.
Posso contar uma coisa? Lá vem bomba, conta. Não, há alguns anos atrás, acho que antes do teu infarto, eu estava fazendo uma regressão com uma pessoa e ela chegou para mim e disse assim, olha, o meu problema é o seguinte, eu moro na Avenida Higienópolis, que na época eu sou ruim para esse negócio, né? Mas assim, eu moro no 3º andar, de esquina fica as moças lá. E o meu marido, eu percebi que eu comecei a olhar. E meu marido fica, porque uma certa hora, umas puxam o vestido. E agora elas tiram o vestido. E ficam seminuas. Eu cansei de falar com meu marido, pois eu desci lá. Desci lá, fui bater a boca, não sei o quê, tomei giletada. Assim mesmo. E eu tô maluca, estou tomando remédio, olha como eu tô, só de falar, ela tremia assim. Não vou falar o nome dela. Isso aconteceu, eu tive infarto Vai fazer 15. vai fazer 15 anos. Então, essa situação, que depois disso, eu acho que depois de 2 meses eu tive infarto. Né? E aí, Afonso, o senhor está na Rádio Mundial, naquela época eu estava na Rádio Mundial, né? Fiquei na Rádio Mundial 19 anos. E eu escutei o senhor lá, eu vim aqui, quero saber, o senhor faz uma regressão. Eu falei, olha, a regressão de memória a gente faz com certeza. A regressão de vida passada, a espiritualidade precisa autorizar. Tá certo? Ah, tá bom. Não, mas eu só quero saber porque eu sinto esse medo, esse ódio no meu coração. Tá bom. Aí chegou uma equipe muito interessante, e tem um espírito Marcos. O Marcos, ele é bem negro. E ele tem um sorriso tão branco, um espírito, que dá para ver aqui assim, sabe? Como o Anselmo. O Anselmo tem um sorriso que nem o da Ana Lúcia, assim, largo. Eu adoro sorriso largo, eu sou apaixonado. Eu não tenho sorriso largo, mas tem você que tem, né? Que eu acho muito lindo. Boca demais. Então, o que acontece? Aí ele chegou e falou assim, essa aí foi autorizada. Eu falei, foi autorizada? Falei, tá bom. Aí colocamos ela em transe, hipnose, e aí, de repente, ela começou, não, eu não sou essa. Ela era uma meretriz lá de vida passada. Por isso que as meninas... Exatamente. Então, nada acontece por acaso. Não eram as meninas, era a situação. É a situação. Então, a situação incomodava ela, porque ela lembrava do jeito que ela morreu, do jeito que aconteceu, porque ela pegou, naquela época, uma doença muito venérea, enfim, morreu por esse motivo. Então, aquilo para ela... Então, olha, o lugar que você está, nada acontece por acaso, você não está com a pessoa por acaso, está tudo sob controle. Não precisa ficar desesperado, a fonte te leva. A fonte te leva. Não é a fonte te leva. Ore, agradeça, pegue a experiência, viva no bem. Saiba que nós estamos aqui para evoluir, né? E a evolução é o respeito, é o amor, é a compaixão. E você não precisa mostrar para ninguém isso. Você precisa sentir. Isso aí. Não é isso? Uhum. Sim ou não? Com certeza. Hoje nós vamos ter o quê? Hoje nós vamos ter a Live dos Mortos a partir das 16 horas. Isso, 16 através horas. Do YouTube, sim. Através do YouTube, né? A Live dos Mortos, A Live dos Mortos é muito boa porque se tiver algum desencarnado que está aí na tua sala, na tua casa, ele é puxado para cá. Nós temos aqui 2 hospitais e esses espíritos são levados, que estão nesse transtorno. Como eu disse, não é fácil você, de repente, largar tudo, né? A gente fala assim, nossa, eu estou com uma dor porque a pessoa que eu amava morreu. E a pessoa que morreu, ela largou você que ela te amava, de repente, e largou tudo que ela tinha, que ela acha que ela tinha, né? De repente... A gente adquire, mas não necessariamente é nossa, né? Porque fica. E aí você fala, meu Deus... Aí começa, né, como ontem, o espírito... Poxa, eu não aproveitei.
Eu tinha dinheiro na poupança, não aproveitei, mas eu tinha medo de ficar sem dinheiro. Já veio o medo de novo, né? Nossa, eu tinha... mas eu cumpri a minha obrigação, você não acha? Você sente assim? Então tá bom. Mas eu podia ter aproveitado mais. Aí entra aquela música, né? Do Epitáfio. Do Epitáfio, né? Ver o sol nascer. Então aproveita. Aproveita o seu dia, aproveita o seu momento. Como essa música do Gilberto Gil, né? O melhor momento é o aqui, é o agora. É o aqui e o agora. Você precisa estar em você, né? Sentir sua alma e falar, nossa, né? Eu vou fechar o olho para dormir. Será que eu acordo no corpo? É uma coisa muito interessante. Eu falo, oi, tudo bem? Bom dia. Será que eu vou conseguir falar? Vivo você vai estar. Mas essa experiência é uma coisa... Eu falei com meu pai, depois que ele morreu, e ele disse assim, vive bem, né? Viveu, pai. Tive só um emprego, 50 anos, e aposentei quase mais 50 anos. Sim. Fui 2 vezes para Maceió, Alagoas, com o Fusca 1500. Me arrependi, sabe, porque eu podia ser mais útil. Então deixa eu te falar uma coisa. Seja útil para você. Você só é útil para você quando você está no seu coração. E seja útil, faça alguma coisa boa. Jogue um papel no lixo, lave um prato. Ah, mas não foi eu que comi. Dá para você lavar? Lava. Seja útil. Você vai ver que isso faz diferença. Nós somos energia. A gente... tá aqui. Ah, mas não foi eu que coloquei. Poxa, põe aqui. Ah, não, mas... Energia. Nós somos energia. Sim. Solidariedade, fraternidade, compaixão. Nós vamos aprender. Quando tudo acontecer, são coisas boas que vão acontecer, porque a fonte só nos traz presentes, como diz a nossa irmã, né, espiritual, só nos traz presentes. Então, poxa vida, faça as coisas. Ah, ninguém está vendo. Faça as coisas boas. Ah, ninguém sabe, mas você sabe. Você tem consciência. Eu estou saindo fora? Tá. Mas o importante é A ela gente ficar. vai. Mentira, a gente vai saindo. Eu estava olhando agora há pouco também, eu me arrumei. O importante é fazer coisas boas. Ah, não precisa ninguém olhar, ninguém vai te falar obrigado. Faça as coisas boas. Fique no bem. Mesmo que as pessoas te criticarem, porque não sei o quê. Porque às vezes você faz uma coisa boa e a pessoa te critica achando que não é uma coisa boa. E você tem uma intenção boa. Aí você fica... Isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu fico pensando assim, mas eu estava pensando no bem. A minha intenção era boa. Não, mas você pensa nisso o quê? Porque eu... Ah, porque eu... Tá bom. Isso é muito sério isso. Sim. Porque às vezes você está fazendo uma coisa boa, uma coisa com boa intenção, mas talvez você precise corrigir o teu jeito, a tua forma de falar, a tua altura, o teu grave. Então não é fácil. Mas o mais importante é você ficar com o teu sentimento, com você. E a gente vai aprendendo. Então à tarde vai ter? A live dos mortos hoje, a partir das 16 horas. 16 horas. Isso aí. De sábado nós temos... O curso de autoconhecimento a partir das 11 da manhã. Depois nós vamos ter a live dos mortos às 16 horas, né? Se você quiser entrar em contato com a gente... Mas é comigo isso? Basta entrar em contato através do 011-2687-0743, a C está pondo aqui embaixo. Lembrando que esse telefone é um telefone fixo a partir do meio-dia ou WhatsApp a qualquer hora do dia ou da noite. Informando que nós temos já no Amazon, né? O e-book, né? Eu ia falar notebook. O e-book... Deve ter na Amazon, deve ter notebook também. Tem o e-book do livro Transformação Interior, volume 1, volume 2 e volume 3. E agora, acredito que até agora abril, vai entrar o volume 4. Então,
tudo sobre transformação interior, né? Buscando sempre esse autoconhecer. Isso aí. Né? É só você entrar pelo meu nome, Sinuhe, Sinuhe da Silva Vieira. A Cília está colocando aí embaixo para você ver, tá bom? Isso aí. Você faz a oração de gratidão? Faço. Vamos lá. Oração de gratidão. Agradecemos a vida porque cada dia é um milagre. Agradecemos ao presente porque é só isso que nós temos. Agradecemos ao que se foi porque cumpriu o seu propósito. Agradecemos o que recebemos porque tudo é para o nosso crescimento. E agradecemos ao universo porque somos parte dele, literalmente, nós somos um pedacinho do pedação. Ficamos aqui, vamos almoçar? Até daqui a pouco. Beijão, gente. Olá, eu venho trazer os recados da Agenda do Espaço para vocês. Começando com a Live dos Mortos, que acontece através do YouTube ao vivo todo último domingo do mês. Sinuhe também trabalha com regressão de memória e regressão de vida passada. Se você quiser marcar uma consulta, basta você ligar no 011 2687 0743 ou através do WhatsApp. Trabalhamos também com reiki, cromoterapia, florais, mapa astral, tarô e runas. Para maiores informações, 011 2687 0743. Estamos em todas as redes sociais: Facebook, Instagram e o YouTube.